veja aí se tu tá com áudio, mãe. Samara, abre o teu pra mim, fazendo favor. Entra na live do A Desvaneio. Aninha já entrou. Deixa eu convidar a Ana. Oi, Ana. Vamos fazer um teste já. Deixa eu... Quero chamar a Ana para ela participar. Como é que eu faço para colocar a Ana aqui? Aqui, ó. Outras meninas que tá entrando. Olá, meninas. Mamães. Caroline, Samara. A Ana. Ok, Ana. Tá bom. Guardando a Ana, ela vai para um lugar que tem uma internet melhor. Sejam todos bem-vindos. Ai, que legal, Caroline. Tudo bem? Que bom que você tá aí. Logo a gente vai começar uma conversa. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre doação de leite. A Tassi entrou agora. Bom, meninas, ver vocês aí. Hoje a gente vai falar sobre doação de leite humano, porque hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, dia 19 de maio, né? E qual a importância disso, né? Para os nossos bebês que estão internados, para a sociedade, né? Isso é importante. A gente vai estar conversando com a Ana. A Ana foi doadora de leite humano e a gente vai estar pedindo para ela como é que é esse processo de doação, como é que foi para ela, trocar umas dúvidas e aí a gente já vai tirando algumas dúvidas de você também, né? Isso é muito legal, de todas vocês. Então nós vamos conversando. Pronto, a Ana entrou, deixa eu convidar a Ana aqui. Ana. Adicionar. Vamos ver agora se a Ana vai entrar. Oi. Oi, Ana. Nossa, minha internet tá horrível. Tirar Tem que aqui. tirar pra não ouvir. Aí, eu tava com o microfoninho aqui para pegar melhor. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Ai, que delícia te ver. Tá tudo bem, Pois é, Aninha? tudo jóia. Eu ia fazer lá em casa, mas como eu atendi até agora há pouco, aí eu falei, até eu chegar em casa não dá tempo. Então, tô na clínica, mas ela tá ótima. Ai, que legal, querida. A gente já vai falar um pouquinho então sobre tudo isso, né, Ana? Que bom ter você aí, né? Eu vou apresentar um pouquinho a Ana, depois ela fala um pouquinho também, né? Então, eu sou a Nelise, eu sou enfermeira, trabalho há mais de 10 anos já com aleitamento materno, atendendo mães, né, Ana? A Ana foi uma das nossas mães atendidas e que acabou virando uma doadora de leite humano. E hoje, Ana, a gente comemora, né? Dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Aqui no Brasil a data já é comemorada há muitos anos, né? E esse ano, então, a gente está fazendo essa live porque não dá para fazer encontros presenciais e até para falar um pouquinho sobre a doação. Então, eu queria que você se apresentasse, Ana, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho, né, da tua história de ser mãe e depois a gente vai falar um pouquinho da doação, tá bom? Bom, meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica veterinária e eu conheci a Annelise na minha segunda gestação, né? Meu primeiro filho tem já quase 15 anos e bastante tempo depois eu tive uma menina. E quando eu tive essa menina, tudo para mim era novo novamente. Eu já tinha um menino, tinha toda a experiência com ele, mas tudo era muito novo. E a diferença entre o menino e a menina, assim, foi muito grande, porque a minha menina nasceu menorzinha, então eu tinha amamentado no peito, já o menino mais velho.
Mas a minha neném nasceu pequenininha, meu peito era muito grande para ela fazer a pegada correta, me machucou no começo. Então eu precisei buscar ajuda. Busquei ajuda do banco de leite, de uma pessoa também que fazia atendimento em casa para fazer laser. E eu estava assim, no limite de desistir de dar de mamar, né? Porque eu tive fissuras no peito e estava assim, muito difícil. Eu lembro que num desses dias minha filha chorou muito de fome, porque ela não conseguia sugar direito, e meu leite não estava. Eu não conseguia dar de mamar, doía muito. E aí ela chorou muito de fome, eu dei um leite de substituição que a médica indicou e ela teve uma cólica assim terrível. Então ela ficou umas 3 horas chorando e se contorcendo. Eu lembro que nesse dia eu virei para o meu marido chorando e falei assim, eu vou amamentar no peito. Se eu amamentei o primeiro, eu vou conseguir amamentar o segundo. Nem que eu tenha que virar para o lado e chorar e ela mamar em mim, eu vou amamentar. Eu falei, eu vou doar leite. Eu não tinha leite ainda, né? Foi uma vida assim, bem emocionante assim, para mim, porque naquele dia eu falei, eu vou amamentar essa menina, é o meu objetivo de vida. Ela vai mamar no peito e eu vou doar meu leite. E foi aí que eu busquei o pessoal do banco de leite, né, para me orientar e ver se conseguia me ajudar nessa fase, que apesar de eu já ter passado por uma gestação, por uma amamentação, eu estava tendo muita dificuldade para amamentar. Isso, Ana, é bem comum, né? Que lindo, assim, é emocionante mesmo a gente lembrar esses momentos, né? Que às vezes a gente não pode desistir, né, Ana? A busca do apoio em algum lugar, da orientação, da ajuda, como você falou, né? A Kátia te ajudou com o laser, você foi no banco de leite para tentar um apoio para corrigir essa pega. E assim, é bem legal isso que você está falando, porque a pessoa, às vezes, se ela não procura ajuda, ela acaba desistindo. E não, o fato de, naquele momento, você não ter tido leite, não quer dizer que você não ia ter depois, né? Então, isso é muito bacana. Quantos dias a Aninha estava quando você teve toda essa dificuldade da amamentação, Ana? Ah, ela já devia estar com uma semana, mais ou menos. Foi bem no comecinho, foi no comecinho, e porque quando ela nasceu, ela já, diferente do meu primeiro menino, ela já nasceu sugando, né? Ela já nasceu procurando o peito. Porque o parto foi bem diferente também, né? E ele nasceu, ficou 3 dias dormindo. Ela já nasceu procurando peito e pedindo mamar, e ela pegou errado. Quando ela pegou a primeira vez, eu já vi que estava errado, porque começou a doer. Mas eu fui insistindo, ainda não tinha tido a descida do leite, né? E a gente foi insistindo, e no hospital eles davam, não sei se era um suplemento ou se era um leite humano mesmo, mas ia dando, e ali ela não teve cólica. Mas quando eu cheguei em casa, que esse leite ainda não tinha descido o suficiente, ela estava pegando errado, e meu peito fissurou e doía demais, chegou a sangrar, né? E que assim, eu me vi meio desesperada mesmo, eu pensei em desistir, mas quando eu vi ela sentindo tanta dor, eu falei, não, meu leite não causa dor na minha nenê. Né? Ela se batia, ela se contorcia de dor, eu falei, meu leite não vai causar dor. Então, o meu objetivo de vida era amamentar. Né? Era poder dar mamar, porque o primeiro eu tinha dado, eu sabia dos benefícios já que o leite materno trazia, que a amamentação trazia, e para mim era muito mais fácil deixar essa menina mamar na mamadeira, e tudo bem, minha filha está mamando, eu vou estar tranquila, ela vai estar alimentada. Eu não precisava fazer todo esse esforço, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer porque eu sabia que era o melhor para ela. Então eu fui procurar ajuda e daí fui atrás de bombinha, de tudo isso que o pessoal fala. Na minha primeira gestação não precisei disso, né? E na segunda eu fui atrás de bombinha e tudo mais. E o leite ainda não tinha descido. E foi aquele nervosismo todo. No final desceu tanto que eu doei quase 50 litros de leite. Muito legal, né, Ana? E assim, ó, isso é legal a gente colocar aqui, porque não quer dizer que nos primeiros dias que a mulher não tenha uma grande produção, que depois, se ela não estimular, não vai vir, né? E aí você comprou a bombinha e aí você começou a tirar o teu leite em que momento? Já tinha, a mama já estava dura, muito cheia? Ou você começou a tirar, assim, para tentar estimular, produzir? Como é que foi a tua história? Não. Primeiro meu peito machucou, né? E eu não conseguia deixar ela sugar. Então o leite começou a descer e eu tava com o peito esquerdo muito machucado. Então eu consegui dar só o direito.
esquerda eu comecei a tentar tirar na bombinha. Era uma bombinha manual. E aí me machucou também, me machucou mais. Eu fui tirando, eu lembro que teve uma hora assim que senti uma dor muito grande. Aí falei pro meu marido, eu não vou conseguir com essa bombinha manual. Mas aí eu não tinha de comprar assim tão rápido uma elétrica, né? Daí eu lembro que eu liguei pro banco de leite e falei, olha, eu preciso de ajuda no final de semana, se eu não me engano era no domingo. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu não sei se vocês funcionam. Daí a pessoa que me atendeu falou assim, sim, até amanhã de meio-dia tá aberto, que era no domingo, né? Eu liguei no sábado. Aí no outro dia cedinho eu corri pra lá, tiraram, aliviou meu peito, tirou naquelas maquininhas que vocês têm, aí eu já tinha feito um pedido pela internet e fui esvaziando em casa com a mão conforme dava. E aí quando chegou a bombinha, daí foi tudo muito mais fácil, né? E aí eu aproveitava, enquanto ela mamava, até coloquei uma foto minha que você comentou, que ela estava mamando no peito e eu tirando leite no outro. Tudo. E foi muito gostoso assim. Eu fiz uma campanha sozinha de doação de leite, né? Então todas as manhãs eu colocava uma fotinho dela dormindo, ganhando peso, porque ela nasceu com 2,7 kg, né? Ela nasceu muito pequenininha. Ela saiu do hospital com 2,2 kg, quase o peso de um recém-nascido. Os gatos aqui são maiores do que ela, né? Então, eu vou usar os gatinhos assim, nossa, maior do que minha filha quando nasceu. E eu saía, eu ia dando uma pra ela, engordando, eu tinha perdido quando ela nasceu. Eu via ela engordando, eu via ela ganhando peso, e só com o meu leite, aquilo era muito satisfatório. E eu falava assim, eu comecei a produzir muito leite. Eu falei, bom, quando eu estou produzindo bastante leite, eu vou doar. Eu fiquei muito feliz, porque eu pensava se ela precisa do leite. E ela estivesse precisando desse leite. Então, era muito gostoso. E ela dormia a noite toda, assim, foi uma benção de menina. Dava 6 horas da manhã, mais ou menos, eu sabia que ela ia acordar. Então, 5 horas da tarde, colocava todo aquele leite, guardava, e aí já ia dar mamar para ela dormir mais um pouquinho. Foi uma fase muito legal. Ai, que bom. Ana, vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar, porque às vezes a internet está dando uma travadinha, tá? Só para o povo conseguir acompanhar a gente. E, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho para essas mães o né, quando você decidiu, né, por que você decidiu doar leite, um pouquinho você já falou, e assim, esse leite, em algum momento você percebeu que a retirada atrapalhou o processo de amamentação da Aninha, ou que faltou leite, ou que aumentou? Como é que foi essa experiência, assim, para você? Dani, quando eu tive o meu primeiro menino, meu primeiro nenê, na época o banco de leite aqui em Cascavel, ele estava sendo implantado ainda. Então, eu tentei entregar o leite que eu dava para ele, eu tinha muito leite também, no banco de leite, e aí não tinha essa questão de levar e buscar em casa, né? E aí acabou que eu acho que na época não foram buscar por alguma falta de comunicação, e eu acabei doando o leite que eu retirava, porque o dele era diferente. Eu tinha tanto leite que ele mamava no peito e escorria no outro, então eu coletava naquelas fontes, né? E eu acabei doando para uma amiga minha que não tinha leite, e todos os dias ela passava em casa para pegar. A gente nem sabia dessa questão de ter que pasteurizar o leite humano. Ela passava, pegava e dava para a menina, e eu fiz essa doação por quase 1 ano. Então, quando eu tive a Ana Helena, que eu comecei a dar de mamar corretamente, começou não sentir dor a amamentação, mas começou a ser prazeroso, eu queria poder ajudar as outras mães, porque eu tinha muito leite também com ela. Não era tanto quanto dele, mas tinha muito leite. E em nenhum momento esse leite que eu doei fez falta para ela, porque eu acho que é sempre bom a gente lembrar que a gente não nós não somos armazenamentos de leite, nós somos fábrica de leite. Isso aí, é isso mesmo. Então, eu sou veterinária, né, como eu me apresentei antes, e essa semana mesmo a gente estava fazendo uma aula sobre mastite com os alunos, e eu falei assim, olha, nenhuma mãe, seja humana ou seja animal, ela é depósito de leite, ela é fábrica. Então, quanto mais o filhote mama, mais essa mãe vai produzir. Quanto mais ela mamava e quanto mais eu tirava, mais leite produzia. Tanto que eu tive que parar de doar leite, não porque acabou, mas porque o tempo acabou. Eu já não tinha mais tempo de
voltar e fazer a ordenha como eu tinha antes. É isso Mas mesmo. o leite continua sendo produzido até essa semana. Essa semana é que eu tô desmamando ela. Olha só, querida, ela aproveitou bem, né, Ana? Porque agora ela já está com que idade mesmo? Dois 2 aninhos. dias, aham, ela fez dia 25 de abril. Então ela mamou e mamou muito bem até os 2 aninhos. Ela mesma parou de pedir, né? Ela Uhum. pede assim, com calma, ela quer estar perto, mas teve um dia que ela falou para mim, mamãe, ela chama de papá, né? Ela fala, mamãe, papá. Aí eu dava o peito para ela e ela falava assim, papá, quer dizer, tá pouquinho teu papá, né? Aí eu peguei e fiz uma mamadeira, ela nunca mamou na mamadeira. Eu fiz e falei, você quer? Ela quer, e ela mamou aquilo tudo. Eu tinha uma mamadeira guardada, daí ela mamou tudo aquilo. Aí ela dormiu a noite toda, não me pediu de madrugada. Aí eu falei, bom, vou começar a tirar. Aí à noite eu deitava e falei, você quer o meu papá ou você quer o mamá? Mamá. Então ela mesma parou. E foi bem menos traumático também do que foi com o Daniel. Porque o meu primeiro menino, eu desmamei com 1 e 3 meses, também mamou bastante, mas o médico falou pra mim assim, ah, tá na hora de desmamar, faça assim. Eu tirei de uma vez, foi traumático pra ele e pra mim. E eu não queria passar por isso de novo. Eu queria que fosse um processo natural. E do jeito que a gente pensou, foi. Ela mesma parou, É, meu leite diminuiu a produção na hora certa, né? que E foi bem legal. interessante. E assim, Ana, é legal lembrar, né? Eu falo que você conseguiu ficar um tempo em casa, né, Ana? Que assim, mesmo com a clínica, com as atividades, você pôde, né, deixar um tempinho para você ficar com a Ana, né, nos primeiros meses ali. E isso também te deu essa possibilidade de amamentar ela livre demanda, né, Ana? E assim, tanto que ela é sempre uma criança muito tranquila, né? Ela muito sossegada, enfim. E o período que você tirava leite te dava muito trabalho, ficar tirando, congelando, mandando para o banco de leite. Você achava esse processo difícil? Não, eu só precisei me organizar. Uhum. Então, como eu te falei, ela acordava normalmente às 6 da manhã. Eu sabia que esse horário ela ia acordar. Então, eu me organizava, eu acordava um pouquinho antes, uma meia hora, 1 hora antes, já tirava o leite que estava ali, o peito amanhecia mais cheio, né? Eu tirava o leite que estava ali. Eu comprei uma bombinha que ela já vinha com a garrafinha, né? Um Então, coletor, né? Uhum. eu tirava ali aquela quantidade, colocava nos frasquinhos que a gente manda para o banco de leite e deixava na geladeira. E no dia combinado, eu já sabia que as meninas iam passar de manhã ali, já deixava pronto, deixava todo mundo avisado, só passava e coletava. Não tive problema nenhum de doação. Eu falo que é o bem que a gente faz, que é você não tem trabalho, você fazer bem para o outro sem se preocupar com nada. Não gasta dinheiro, não perde tempo, ajuda o próximo, ajuda o teu filho, porque daí quando eu coleto o leite, ela acaba pegando o leite mais gordinho ali, né? Mais nutritivo Ah, até. isso é legal, é verdade. E uma coisa Aham. interessante assim, que eu queria deixar aqui claro e falar para as mães que estão entrando é assim, não é porque a mãe não amamenta no peito que ela é menos mãe. Uhum. Mas a amamentação no peito, ela consegue trazer um vínculo tão grande de mãe com filho, que a amamentação na mamadeira, ela tenta, mas ela não chega isso. Então eu falo que é igual o parto normal, né? Todo mundo fala tanto de parto normal, parto normal. A mãe de cesárea não é minha mãe. Eu tive 2 cesáreas, eu não tive como ter parto normal. Mas eu tenho certeza que quem passou pela experiência do parto normal, tem algo assim muito mais mágico para passar para a gente. Essa Verdade. parte da alimentação, ela é muito mágica. Os hormônios que a gente libera, o vínculo que você desenvolve com a criança. Quando você doa o leite, porque assim, quando a gente está amamentando no peito, a mãe é todo amor, né? Então a gente libera citocina, você olha para tudo, você olha cheio de coraçãozinho, né? Então, assim, quanto mais leite você tira, quanto mais leite você doa, os seus hormônios estão liberando o hormônio do amor, que é a ocitocina. Então você fica naturalmente mais amorosa, mais feliz com tudo. É uma fase muito mágica. Então a mãe que puder passar por isso, ela não vai se arrepender. Não consegui amamentar na minha primeira gestação. Na segunda também não vou conseguir? Não, na segunda você pode novamente tentar.
e passar, de repente, por esse processo que, de repente, você não passou. Então, é muito importante a mãe tentar e não desistir Nossa, pelo papel. isso é muito legal, Ana, você ter falado, porque essa questão, né, do hormônio, do amor, do vínculo, ele é muito mais intenso realmente. Por isso que a amamentação ela é tão importante e a gente fala isso, Ana, até na questão das sociedades no nosso planeta, as sociedades hoje em dia que têm uma melhor qualidade de vida, que pensam em ter, né, um adulto mais sociável, mais pacífico, né, uma humanidade mais amorosa, são as sociedades que investem mais em qualidade de vida para a gestante, para as mães e para os bebês. E estimulam muito, muito, muito a questão do aleitamento materno. Porque a gente tem que pensar que, além da nutrição, que é aquilo de melhor que você falou, né? Eu tô cheia de amor, é óbvio que eu vou produzir o melhor para o meu filho. Eu vou estar liberando o que tem de melhor para ele. E, além disso, nós temos que pensar que o carinho e o afeto, eles vão cada vez mais se fortalecendo. Então, esse ponto que você colocou é muito importante. E a doação, né, Ana? Você doou numa primeira gravidez de uma forma para uma criança, né? É claro que hoje, como você falou, a gente sabe da importância que o leite tem que ser pasteurizado, né? Porque a gente faz diferentes análises e a gente examina esse leite, se ele está ácido, se ele, né, sofreu alguma contaminação nesse meio do caminho, na bombinha, congela, descongela, enfim. Mas é importante sempre lembrar disso, o leite pasteurizado, e a questão, né, de que quando você está tirando aquilo que você tem de melhor para dar para alguém, né? E como você disse, a gente vai pensar que se eu estou ajudando alguém, de forma alguma é trabalho, né? A Ana participou de uma sessão de fotografias, né, Ana? A gente fez ano passado, em comemoração aos 20 anos do Banco de Leite, e a Ana foi uma das mães que foi lá participar. E você lembra dos prematuros que estavam lá, né, Ana? Os que receberam o seu leite, né? Então, a gente acabou fazendo esse encontro de mães que doaram e mães que receberam. E é incrível que eu via uma alegria muito grande nas mães que doaram, né? Talvez, eu acho que o significado muito maior foi até para vocês, né? Foi. Que daquela para a mamãe que recebeu o leite para aquele bebê que estava lá na NEL, né? Teve uma vez eu estava dando uma entrevista, eu não lembro não sei se você vai lembrar, uma entrevista que o pessoal do Rotary chamou para dar. E aí eu estava falando, daí chegou uma mãezinha para falar sobre ter recebido. E ela chegou e a gente conversando ali, ela falou para mim que foi na mesma época que a menina dela estava internada, foi a época que eu estava doando. Ah, eu abri a boca e chorava. Eu lembro dessa cena, me emociona até hoje. Eu lembro. A gente pensar que não foi no Rotary, não, foi lá no banco de leite. Eu estava doando, ela chegou e agradeceu. Eu estava com 6 meses, ela nasceu de 6 meses. Aquilo para mim foi assim uma massagem, um ânimo para continuar. Foi realmente muito gratificante, porque você pensar que você está em casa produzindo para o teu filho, mas podendo ajudar o outro filho, que de repente podia até ser aquele teu, ela é assim, emocionante, sabe? E você poder fazer aquilo sem o mínimo esforço, então é assim muito gratificante. E eu falo sempre que a doação de leite, ela é uma dádiva que a mãe que amamenta no peito que tem. E ela só pode ser feita por equilíbrio. Então, esse período que a gente está vivendo, essa explosão de hormônios aí, de hormônios do amor, de amor pela criança que nasceu, esse período ele é tão mágico que, assim, não sei quem está assistindo se acredita em Deus, na natureza, na força que for, mas que quem formou essa nossa máquina, que se chama corpo, formou de uma forma muito perfeita, de você poder dar além do que você poderia. Você é capaz de amamentar quantas crianças, quantos bebês, né? Aí você começa a entender
na época da escravidão, por exemplo, o papel da mãe de leite, né? Das negras que amamentavam, que era Perfeita. uma ligação tão grande das negras que amamentavam com as crianças que elas criavam, e aquelas crianças que criavam com a mãe que amamentou, foram quem foi crescendo falando assim, mas por que tem essa diferença entre cores? E quem cuidou de mim foi uma negra. Então, isso aí a sociedade, a humanidade começou a ver nisso tudo a igualdade. O leite, apesar do leite ter uma cor que é branca, ele é errado. Ele é incrédulo. O leite está ajudando, independente de credo, independente de raça. Né? E isso é muito bonito, é muito gratificante. Aí eu lembro também na sessão de fotos do bombom, né? É o bombom. O bombom tá grande. É branquinho, do jeito que eu sou assim. Eu falei pra mãe dele, nossa, olha só. E ainda falei pra ela dessa questão da mãe, da ama de leite ser negra, porque o meu marido é descendente de escravos, né? E a história da mãe dele foi exatamente essa. A bisavó foi ama de leite dos filhos do patrão, né? E ali foi que ele ensinou os filhos dela a escrever, a melhorar ali dentro da própria fazenda, porque da gratidão que eles tinham dela ter amamentado os filhos. Então, assim, são histórias muito bonitas que você começa a ver, todas ligadas à amamentação. É a questão, né, Ana, que se coloca hoje em dia, né, principalmente nesse período agora de pandemia, de Covid, né, a questão da solidariedade, todo mundo falando muito isso, da questão da solidariedade, e isso, né, na mãe que doa leite é muito presente, porque ela é anônima para aquele bebê que vai receber, né? Ela não sabe para que bebê que ela está doando e aquela mãe que está recebendo, ela não sabe de quem é que ela está recebendo. E a gente fala que esse círculo, né, ele se completa e se realmente se fecha nesse momento, né, que eu dou sem saber para quem e, né, enfim, quantas crianças eu vou ajudar. Você não sabe quantas crianças você ajudou com 50 litros que você doou, né, nesse período. E as crianças que receberam, né, a gente sabe, né, divulga, a Ana deu várias reportagens, mas muitas mães não sabem, né, quem foi que ajudou o filho delas. E só quem realmente precisa do leite é que sabe mencionar, né, a importância que aquilo tem, né, a importância que aquilo vai fazer para a vida daquela criança, para a vida daquela família, né, Ana? Porque é infinitamente grande o benefício para um prematuro. Se para uma criança que nasce a termo já é grande, você imagina para um pequenininho de 700 gramas, de 800 gramas, né? Alguns menores ainda. O bombom, por exemplo, que é o bebezinho prematuro, que a gente falou aqui, é filho de uma mãe haitiana, né? Que nasceu de 26 semanas e ele nasceu grande, ele nasceu com 1,1 kg. Mas ele ficou 70 dias internado, né? E a Ana foi uma das mães que alimentou esse bebê, né? Esse anjinho. E a mãe que recebeu, talvez ela não tenha essa noção da importância que tudo isso foi. Mas a gente que está lá dentro, a gente vê a importância que é para aquela criança e ele é perfeito e é saudável, né? E isso faz toda a diferença. Se eu puder ser útil para alguém, já vale a pena, né, Ana? Dentro daquilo que eu posso. E você tocou num ponto bem importante. Agora, nessa época de Covid, a gente é tudo muito incerto, né? A gente não sabe quantas crianças podem, por exemplo, mamar na mãe. De repente, a mãe teve, né? Quantas crianças ainda vão precisar da ajuda das mães de leite? Porque a mãe, de repente, está com Covid, a gente não sabe se pode amamentar, se não pode. É tudo muito incerto. Hoje o Ministério orienta e a Organização Mundial de Saúde é que amamente, né? Que até tenha proteção, mas a gente sabe que para uma prevenção ela não pode ser doadora, né? Nesse momento que ela está com Covid. Então, a gente sempre vai estar precisando daquelas que estão bem em casa, né, Ana?
E outra situação é assim também. Nesse momento que a gente tem que evitar ficar saindo, você quer coisa melhor do que doar na tua casa. O fato de você poder coletar, não ter que pôr o nariz fora de casa, né? Para levar muito tranquilo. Então a gente tem que pensar nessa questão da doação nesse momento. Eu acho que a gente está passando uma fase em que a gente tem que pensar muito no próximo e aproveitar quem está amamentando para pensar nisso. E colocar sempre na cabeça que não vai faltar para o filho da gente se a gente doar para o outro. Pelo contrário, vai aumentar. Vai aumentar. Uma coisa, Ana, assim, que as mães perguntam, e é legal perguntar para você, né? Porque a gente, enquanto profissional, fala, mas às vezes para a mãe fica um pouco, né? Às vezes, será? Que horário que você costumava tirar o teu leite, assim? Tinha algum horário determinado? Como é que você se organizou para tirar? Eu prefiro, por exemplo, tirar determinado horário que eu tenho maior produção, que a mama está mais cheia. Como é que você fazia? Eu tirava de manhã, no começo, né, até mais ou menos, porque depois dos 6 meses já diminui um pouco a produção, porque eles começam a introduzir alimentação. Mas até os 6 meses eu tirava à noite e tirava de manhã. Então, antes de dormir eu tirava, ela mamava, eu fazia rotar, punha no berço, e daí ia fazer minhas coisas e daí uma enchia, né? Aí eu tirava antes de dormir para não ficar dolorida. E aí, como a Ana Helena era uma criança que não acordava de madrugada, eu tive essa sorte, graças a Deus, até mais ou menos 1 ano, ela dormia a noite inteira, depois ela começou a acordar, mas até 1 ano ela acordava a noite toda. Como ela não acordava de madrugada, a mama amanhecia muito cheia, então eu sabia o horário que ela acordava, eu me programava para levantar 1 hora antes, tirar o leite, tirava até a hora que ela acordasse, minha mama já estava pronta para ela mamar. Olha que legal. Isso é bacana, Ana. E volume de leite, Ana, assim, você chegou a pensar, nossa, será que eu estou doando pouco? Será que eu posso tirar mais? Esse volume que eu estou tirando aqui é pouco, é muito? Chegou a passar assim pela sua cabeça? No começo, eu tirava assim, era menos de 20 ml, era um tiquinho, né? Minha mama enchia e eu tirava bem pouquinho. Aí, conforme foram passando os dias, ela mamando e eu tirando, porque daí que foi me orientado, até no banco de leite, foi: não deixe seu peito ficar cheio, deixa ela mamar, depois de você esvaziar um pouquinho. Então, eu tirava várias vezes por dia. Depois parece que foi fazendo um reloginho, assim, eu não precisava tirar as várias vezes por dia, eu tirava só nesses 2 momentos. Mas eu tirava muito pouquinho. Aí, depois, assim, ficou uma média de 50 ml. E depois, quando eu estava na época, eu estava tirando bem, assim, devia estar mais ou menos, ela devia estar com uns 3 meses, mais ou menos, que eu estava tirando bem, chegou a tirar quase 200 ml de cada peito. Nossa! Tirava bastante. Isso por retirada? Por retirada, Cheguei a tirar quase 200 ml de cada peito, mas assim, a média era em torno de 50 ml. Olha que legal isso, Ana, sabe por quê? É legal a gente falar isso, porque assim, ó, muita mãe acha que aquele volume pequeno que ela está tirando não vai fazer muita diferença. Mas a gente tem que lembrar que ela vai armazenando, né, Ana? Vai congelando aquele pouquinho e de 50 em 50 ela enche um frasco de 500 ml, né? Sabe o que era legal? Assim, eu brincava em casa, porque cada vez que a gente colocava, ele fazia um halo de cor diferente, né? Então eu sabia quantas vezes eu tinha retirado. Aí eu contava, né? Eu falei assim: olha, eu tirei tantas vezes para chegar nisso aqui. E era engraçado que a gente ia colocando, e daí era meu filho, era meu marido, era empregado de casa. Aí agora, já chegou? Olha, mas já tá enchendo, a gente tá comparando, tirando foto, sabe? É muito gostoso, porque você tá fazendo ali. E quando eu comecei a produzir demais, eu falava: nossa, manda frasco, me traz frasco, me tava produzindo muito. Mas no começo era bem de pouquinho. E a gente ia enchendo. Teve um dia que eu falei assim: nossa, eu acho que eu não vou conseguir encher um frasco por semana. De repente eu tava enchendo 3, 4 frascos. Isso mesmo. Então, bem de pouquinho. E é isso que é legal, Ana, a gente falar aqui, porque assim, às vezes a mãe ela se desestimula a ser doadora, porque ela começa a tirar e ela tira um dedinho lá no fundo do frasco coletor ou do frasquinho, e aí ela acha que aquilo, né, tá sendo muito pouco e que ela tem pouco leite, né, Ana? Então, às vezes a mãe associa o volume que ela retira à quantidade de leite que ela está produzindo.
E isso realmente, assim, não é variável, até porque a gente tem que lembrar que a ocitocina, ela é liberada quando o bebê suga, né? Então, quando eu estou tirando com a mão ou com uma máquina, eu não estou liberando a ocitocina da mesma forma. Então, sempre lembrar isso, né? E aquela questão que a gente tem que colocar, que a mama está sempre produzindo, que você falou agora há pouco. Mama não é depósito, é fábrica. Então, está sempre produzindo, está sempre produzindo. Se eu tiver gêmeos e eu conseguir ficar tranquila e ter apoio, eu vou produzir para 2. Se eu tiver ainda a possibilidade de esgotar, eu vou doar e vou produzir para 3, para 4 bebês. Então, isso é importante a gente lembrar que todas nós conseguimos, né? É importante a gente ter esse desejo, que em você foi muito forte, né, Ana? Eu quero ser uma doadora, eu vou doar, né? Isso foi muito legal. E até por isso que você doou tanto tempo e conseguiu doar tanto volume, né? Eu doei, nessa gestação, eu doei 10 meses. Queria ter fechado 1 ano, mas não consegui. Né? Por ter voltado ao trabalho, eu não consegui, mas eu consegui doar 10 meses. E foram, assim, 10 meses muito intensos e maravilhosos. E é importante dizer também que a mãe que esgota o peito com a mão, é claro que ela não vai ter o volume da mãe que esgota com uma máquina. Principalmente as elétricas, né? Hoje em dia já está mais fácil de você comprar. Eu lembro que a minha eu parcelei em 10 vezes, porque eu quero uma máquina daquela. Eu falei, uma boa, porque doía demais, né? Meu peito na época estava doendo muito. Aí eu fui correndo na internet, eu vi uma marca lá que era legal, mas era muito caro, eu parcelei em 10 vezes. Eu terminei de doar, eu estava pagando a máquina. Que legal. Todo mundo tem condições de comprar uma máquina. Então, isso é importante para quem tenha, de repente, quando for vender essa máquina, lembrar de vender num valor mais barato, ou de repente procurar uma mãe que doe para poder passar essa máquina emprestada, doar, sei lá, fazer o quê. Mas para esse ciclo não terminar, né? Esse ciclo de um ajudando o outro e na fase de cada uma das mães que estão aqui, que podem doar, para que elas possam doar o leite. Porque se eu simplesmente falasse, não vou doar, quantas crianças eu não teria ajudado? E eu tenho uma amiga que eu falei para ela assim, olha, eu vou te passar a máquina da Nenê, mas é para você doar leite. Ela falou assim, não, tá bom, então eu vou doar. Passei para ela a máquina e ela tá doando leitinho. Né? Então, assim, alguém para pôr no celular, né? Então, para a gente poder se ajudar, né? Porque é importante a gente fazer isso. E o ajudar, Ana, é de várias formas. É como você falou, é impressão da máquina, é dando uma orientação, né? É falando com aquela mãe que de repente está grávida e está com receio. Como você falou, é muito comum a mulher que de repente não conseguiu amamentar na primeira gestação, no primeiro filho, quero dizer, já nesse ela já está pensando, nossa, será que eu vou conseguir amamentar? Como eu não consegui no primeiro, acho que eu não vou conseguir no segundo. Isso é muito comum. E a gente precisa reforçar isso, que uma gravidez é diferente do outro, um filho é diferente do outro, e que a amamentação é assim também, né? Não quer dizer que um não deu, um eu não tive apoio, um eu não tive orientação adequada, que do outro eu não vou conseguir, né? Isso é bem importante a gente lembrar, que o ajudar é de diversas formas, né? E a Ana, eu lembro muito que ela, né, foi nossa embaixadora do banco de leite na época, né, Ana? Eu brincava com ela, tinha entrevista, Ana, você pode dar entrevista, né? Ana, você pode fazer umas fotos, Ana, posso postar aqui a foto que você tirou? E a Ana, né, sempre muito solidária e muito solícita, sempre nos ajudando a divulgar a importância da doação. E fez campanha de frasco, né, Ana? E você, assim, muito empenhada. Eu acho que, assim, isso tudo, né, é a gente acreditar que a gente pode sempre estar fazendo o melhor pelo outro, né? E eu acho que, enquanto a gente está aqui nesse mundo, é para a gente poder ajudar mesmo, né? A gente não está aqui à toa, né? De alguma forma, a gente tem que estar ajudando essa humanidade também. Então, olha, eu quero, em nome de todas as mães doadoras, né, do Banco de Leite, e de todas as mães do Brasil que doam, né, para a rede brasileira, aqui, né, representando a Ana, que já foi uma doadora, agradecer, né? Eu acho que, assim, a gente só tem a agradecer a solidariedade dessas mulheres que, através do hormônio do amor, liberaram muito leite
e puderam alimentar, né, com toda essa riqueza, essa preciosidade, muitas outras crianças. Então, isso é valioso demais. Muito obrigada, tá, Ana? E obrigada a todas as mamães que estão em casa, né? Eu que agradeço, eu sei que as meninas que doaram também, a gente tem até uma amiga que falou assim, olha, eu vejo as tuas publicações, eu quero doar. Ela nem era aqui de Cascavel, agora ela mora aqui, mas ela doou na cidade dela na época, porque ela via as publicações. E assim, como isso traz pra gente uma gratificação enorme. Então, na verdade, quem tem que agradecer é a gente por poder fazer isso, né? E agradecer essas mães que nos apoiam, né? Porque quantas palavras gostosas eu ouvi, né? Podendo ajudar essas crianças. E isso faz com que a gente tenha vontade de continuar. Uma das coisas que eu escuto muito, às vezes as mãezinhas falarem, porque como eu doava bastante, eu recebo bastante mensagem ainda hoje, né? Como que você fez? Às vezes a avó fica insistindo do lado da mãe, em vez de dar uma apoio. Então é importante. Eu vejo às vezes as mãezinhas reclamando da avó que está ali do lado, em vez de estar apoiando a mãe, está ali falando: ah, teu leite não vai descer. Ah, tá demorando. Ah, eu acho que você não vai conseguir. Então a gente precisa lembrar as avós, seja a mãe, seja a sogra que está ali ajudando a gente, que a gente precisa do apoio de incentivo. Então, se você ainda não teve teu nenê, mas você pensa em ter, já vai colocando na cabeça da avó: vó, você está aqui para me apoiar. Então, se você não vai falar uma coisa legal, por favor, deixa para falar depois, né? É isso mesmo. Isso é importante. Eu não, a questão, né, da rede, né, de apoio é importantíssima, né? Tanto as amigas, né, Ana, porque às vezes a gente tem uma rede de não só avó e tia, enfim, mas a gente tem muitas amigas que às vezes, né, também podem nos ajudar, como também nos estimular. E isso é bem, bem importante. E aqui, né, não sei quanto tempo a gente tem ainda, né, mas a gente tem um pouquinho de tempo. Eu acho legal aqui a gente falar, né, Ana, os cuidados que a gente tem que ter com a retirada do leite, com a armazenagem, enfim, para as mães que estão aqui assistindo, porque é importante a gente lembrar que o leite ele é muito sensível, né, Ana? Então, a Ana tinha uma bombinha elétrica, ela esgotava com a maquininha, e a gente tem que sempre lembrar que a questão da higienização dessa máquina é muito importante, né? A mãe, que mesmo que não tenha um banco de leite próximo da casa dela, se a mama estiver muito cheia, tem que tirar. A Ana falou muito bem no início, né? Que tirar o leite já deixava a mama pronta para a neném dela mamar. Isso quer dizer o quê? Mama dura, mama muito cheia, é difícil para o bebê conseguir mamar. Então, retirar o leite vai aliviar e vai evitar até uma mastite, fissura, enfim, outras complicações na mama, né? E o uso da bombinha, ele é muito bom hoje em dia. A Ana trabalha fora, eu trabalho fora, a maioria das mulheres que estão aí inseridas no mercado de trabalho, às vezes não tem muito tempo, né? Então, a bomba elétrica, ela é sensacional, né? As melhores, então, eu falo, elas são, né, o nosso paraíso, né? Porque retira rápido, é confortável, não machuca. Então, sempre lembrar que antes também de fazer um investimento muito grande, é como a Ana falou, vê se uma amiga tem para emprestar, se ela tiver, testa, veja se essa máquina realmente para você vai ser útil, né? Porque tem muita mãe que acaba usando uma maquininha, compra, usa uma, duas vezes e, né, um dinheiro que acaba não sendo útil. Porque investiu, às vezes, né, precipitado, um equipamento que não é muito adequado, a gente tem de todos os preços, né, Ana? Como a Ana falou, a dela, ela investiu aquilo que ela queria como conforto. E a gente tem que lembrar que a mama, ela precisa ser tratada com delicadeza, né? Que se eu machucar, eu realmente vou ter dificuldade para amamentar. Eu posso, inclusive, né, ter uma mastite. Então, tem que ter todo esse cuidado, né, Ana? E assim, Ana, só para a gente lembrar, né? Frasco de vidro, né? É importante, com tampa plástica.
Aqui em Cascavel, o banco de leite busca na casa da mãe, então a gente passava na casa, né, da Ana uma vez na semana para buscar esse leite. E ele tem que estar sempre congelado, né? Isso é importante a gente lembrar. O leite, ele permanece, né, para eu oferecer para o meu bebê perfeito por 12 horas na geladeira. Mas para eu doar, eu tenho que tirar e pôr no congelador, né? Então, fala um pouquinho, Ana, da tua experiência aí, das camadinhas que você falou que você formava até no frasco, né? No comecinho, a Kátia Rios entrou ali, ó, que me ajudou com o laser, né? Que a gente falou no começo. Kátia, legal, Kátia. Bem-vinda, Kátia. Então, no começo, eu ia tirando um pouquinho e ia colocando. Olha, no começo, aquele frasco maior, ele fazia só uma luzinha embaixo. E aí eu ia olhando as camadinhas, cada hora tinha uma corzinha diferente, né? Um mais escuro, outro mais claro, mas a gente ia contando as camadinhas para ver quantas retiradas eu tive. E é muito importante lembrar a mãe que a amamentação a gente tem que fazer também dentro da higiene, né? Então, às vezes parece muito lógico, mas tem mãezinhas que não sabem disso. Então, é bom lavar a mão antes de dar de mamar. É bom você estar num ambiente em que não tenha, por exemplo, pelo de cachorro, de gato. Eu tenho um monte de gato em casa, né? Então, cada vez que eu ia amamentar, que eu ia doar, eu ficava num local mais retirado, ou no quarto da nenê, ou não deixava os gatos ficarem muito juntos, porque a gente sabe que um pelinho, às vezes, que cai ali, já contamina todo o leite. Então, para tirar e para amamentar, eu deixava eles, e eu tenho muito gato, adoro, né? Eu deixava eles separados de mim. Era algo que eu já sabia que tinha que fazer, já lavava a mão antes, a bombinha também a gente higienizava com água, sabão, esquentava a água, fervia, deixava dentro para poder ficar tudo limpinho, então eu já tinha um local certinho para ir. Então é bem importante para a mãe que for doar ou para a mãe que for amamentar, lembrar de sempre ter higienizando a mão. E no caso, por exemplo, se você tem fissuras, é muito importante, mais importante ainda, você redobrar essa higiene, para que não entre ali no organismo e poder dar uma mastite. Isso é importante, né? A higiene é fundamental. Até porque, né, quando a gente não lava a mão, a gente carrega ali, né, pelo mamilo, pela fissura, uma bactéria que realmente pode dar um processo inflamatório bem grave na mama. Então, isso é importantíssimo, né? Estamos aqui com uma mamãe fazendo uma pergunta, eu não sei se, eu acho que agora é importante, depois a gente até responde, mas assim, aqui ela está colocando, né, que ela tem um carocinho no bico do seio e fez exames, né, e que é um cistinho e era para fazer cirurgia, mas ela descobriu na gravidez. Logo depois, será que pode, né, atrapalhar a amamentação? Então, a gente, assim, para falar se vai atrapalhar ou não, a gente precisa avaliar. Se é um cisto, às vezes inofensivo, ali, que não precisa retirar agora nesse momento, eu acho que, assim, valeria a pena aguardar um pouquinho, mãe, mas isso eu acho que, assim, a conduta médica vai conseguir te orientar. Atrapalha a amamentação? É claro que se você fizer uma incisão muito grande e dependendo da região que a gente corta, a gente pode seccionar alguns ductos que fazem aquela ejeção do leite para fora, né? A saída do leite. Então, quando a gente faz essa secção, depois a gente tem uma cicatrização ali. E às vezes a gente pode impedir a passagem realmente, né, do leite que está vindo aqui da mama de cima para sair para fora. Então tem que avaliar bem, conversa bem com o seu médico, é importante ver a questão, né, de como você está e se isso tem que ser feito logo. Eu acho que assim, é bem importante, né? Sempre lembrar da conduta médica nesse caso, porque a gente não está vendo, não tem como dar uma opinião muito, né, assim, precisa, mas nesse caso, dependendo da incisão, como ela for feita, às vezes ela pode sim atrapalhar um pouquinho a ejeção do leite, tá? Então, tá, aqui estão me perguntando, né, a validade do leite que vai ser doado. Então, lembrar sempre, né, Ana, a gente tem que doar o leite e ele não pode ficar muito velho lá congelado, porque ele perde as propriedades que ele tem de bom para aquele bebê que vai receber. Então, o leite congelado, a validade dele, se eu for usar, 15 dias. Para o banco de leite, é importante mandar esse leitinho, no máximo, a cada 10 dias, para que dê tempo da gente pasteurizar ele.
Mas o leite congelado no Brasil é 15 dias a validade. Eu falo no Brasil porque alguns lugares do mundo, vou falar da Inglaterra, por exemplo, que é um país muito frio, né? Os países nórdicos, eles deixam até por 30 dias a conservação do leite humano. Mas nós temos um país muito quente, a gente não tem freezer, né, Ana? Às vezes a gente guarda na geladeira, no congelador, é um abre e fecha daquela porta, então no Brasil realmente a validade é 15 dias. E eu acho que dá tranquilo, né, Ana? Dá para armazenar um frasquinho lá no congelador, no freezer da geladeira por um tempinho assim, né? No começo, quando eu comecei a doar, eu não conseguia encher os frascos toda semana, né? No comecinho. Então eu pedia para passar, às vezes eu ligava e falava assim, olha, vem pegar que eu já tinha coletado semana passada. Aí as meninas pegavam, daí eu pegava mais uns dias e passava, dava mais ou menos uns 10 dias mesmo de diferença. E eu sei que foi usado bastante, então dá para a gente ir alternando um pouco. E é bem importante lembrar que toda a quantidade de leite que você conseguir tirar e doar, nem que doe um pouquinho, mas faz muita diferença. Faz muita Faz, diferença. faz porque junta o teu frasco, o meu, o da outra mãe, né? E no Uhum. todo a gente tem ali 20 litros, né? 10 litros, 7 litros, e isso realmente alimenta um hospital inteiro, né? De 20, 25 Uhum. bebês, né? Isso é Uhum. importante. É, então, eu quero só aqui, né, para finalizar, porque eu acho que está quase dando o nosso tempo para não cortarem nós, né? Uhum. Dizer que um frasquinho doado, né, Ana, de 500 ml, dependendo do volume que os bebezinhos da NEL recebem, ele pode alimentar até 10 bebês, um único frasco de 500 ml, né? Então, tem bebê que recebe 10 ml, tem bebê que recebe 2, tem bebê que recebe 15, tem bebê que recebe 40. Então, lembrar, né, que um frasquinho doado pode alimentar, né, até 10 bebezinhos numa UTI neonatal. E eu quero, então, né, para a gente encerrando aqui, logo nossa live cai, né, para a gente não terminar assim, eu quero agradecer muito a participação de todas as mães, falar que aquelas que não têm um banco de leite próximo da sua casa, podem verificar, porque às vezes tem um banco de leite no município vizinho, tá? E conversar com o pessoal da unidade de saúde, que pode realmente transportar esse leite até um banco de leite. Isso vai em caixa térmica, com gelo, refrigerado, e ele vai chegar perfeito lá, né? No Brasil, nós temos uma rede de bancos de leite grande, são mais de 200 bancos de leite, são mais de 200 postos de coleta. Então, a mãe que de repente conseguir, tiver algum próximo, mesmo que não seja na sua cidade, ela consegue ser doadora. E eu quero aqui agradecer, então, Ana, a você ter aceitado o nosso convite, né? De estar aqui colocando a tua experiência. Mandar um beijo para a tua Aninha, que é uma princesa, que é linda, né? E falar para você que você sempre, né, será, assim, uma pessoa de muita luz e muita referência, que você nos ajudou, assim, divulgar grandemente o trabalho do Banco de Leite. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Ai, que legal. Então, Ana, muito obrigada. Nós vamos encerrar a nossa sessão, né? Daqui a pouco vai cair. Um beijo a todos vocês, agradeço a participação de todos e semana que vem a gente vai estar fazendo uma live sobre outro assunto daí, tá bom? Quem puder participa, tá? Um beijo, um abraço a todos. Beijo. Tchau, Ana. Tchau. Aí, você quer gravar, Marcia? Pode. Publica ela que depois eu puxo. Encerra.